Olá, pessoal. Eu, professor Ângelo Primo, a Central de Concursos e você para corrigir a nossa prova de escrivão Polícia Civil de São Paulo. Será que essa prova trouxe novidades? Como é que ela foi? Vamos lá ver as nossas questõezinhas. Primeira questão, considere a afirmação, questão de número 55 da prova. A escrita é clara e é precisa e gera incerteza. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação que corresponde à sua negação lógica. Muito bom. Vamos lá, então, ver a negação lógica. Pessoal, para resolver esse tipo de questão, é sempre importante você se organizar. Então, é uma proposição que tem dois conectivos, né? Que são as conjunções o e o e, tá certo? Então, eu tenho dois conectivos e aí eu vou separar dessa maneira aqui no caso, certo? Então, esse daqui passa a ser o conectivo principal. Apesar deles serem iguais, eu poderia fazer a negação na sequência. Então, o que, que eu penso? Conectivo E, né? A regra é nega, troca e nega. Mas antes é o seguinte: antes, né, que eu vou enxergar, antes do conectivo E, eu tenho uma proposição composta formada por outro E, né? Tem que organizar bem. E uma proposição simples na sequência. A negação segue a regra desse E aqui. Qual é a negação? Nega, troca e nega, ok? Então, olha só, proposição simples, a negação é tranquila. Agora, eu vou negar de novo uma proposição composta e eu vou usar a mesma regra: nega, troca e nega. Então, eu vou fazer tudo na sequência: nega, troca, nega. Tá certo? Então, vamos lá. A escrita não é clara, certo? Ou não é precisa. Ou nega, não gera incerteza. Certo? Aí você vai procurar essa resposta, não tem. O que, que acontece? Acontece que o conectivo ou, por equivalência, se transforma, né, num condicional. Então, esse é o tipo de exercício maldoso, porque eu peguei o A, né, ou B, neguei, tá certo? Opa, só vou voltar aqui. Eu peguei o E, neguei. Tá certo? Esse E por negação virou ou. Só que eu não tenho essa resposta. O que, que acontece? Por equivalência, o ou vira sem então. Questão maldosa. Só para quem está muito atento à jogada. Então, eu fiz a negação. Legal. Só que acontece o seguinte: essa resposta você pode procurar nas alternativas. Eu não tenho. Né? Ah, tá aqui, professor. Não, não tá, não. Não tem nada a ver. A minha resposta é ou. E eu não tenho isso daí. Então, o que, que acontece? Segunda parte, eu tenho que transformar esse ou em condicional. Qual que é a regra? Para onde eu mando esse grupo? Eu vou mandar pro cinema. Se nego a primeira, então mantenho a segunda. Chama-se cinema, né? Quando eu quero transformar o ou em condicional, manda para o cinema. Ou seja, eu vou negar a primeira frase. Mas negando a primeira frase, volta a ser o seguinte. Vamos lá. Então, tá aqui minha canetinha. E minha canetinha. Puxa aqui minha. Se, né? Volta, a escrita é clara, a negação dela. A escrita, né? É clara e é preciso. Ou seja, eu voltei para a forma original.
Então, o que acontece? Eu mantenho, não gera incerteza. Certo? É uma questão clássica com cara do quê? Escrivão. Então, eu estou procurando. Se a escrita é clara, né? E é precisa. Opa, e é. Deixa eu apagar aqui. Ficou feio. Precisa. Então, não gera o quê? Incerteza. Agora eu posso procurar. Se a escrita é clara, né? E é precisa, então não gera incerteza. Então, qual foi o caminho? Eu fiz uma negação, em seguida, eu fiz uma equivalência. Questão maldosa tem que estar muito bem preparada aí, né? Preparado para realizar essa questão, ok? Então, questão 55 do nosso escrivão, alternativa C. Que mais? Opa, professor, tem aqui sequência. A sequência a seguir foi criada com padrão lógico e tem 24 termos, né? 8.955, 8.953, 8.950, 4.475 e assim por diante. Ele quer a soma do 20º com o 22º termo. Esse estilo de questão caiu também na última prova do escrivão, né? E ele quer a soma desses dois termos aqui. Algumas coisas para você resolver. Se você olhar as alternativas, né? Os resultados ou terminam em 3, ou terminam em 8, ou terminam em 5. E vocês podem perceber que os números terminam em 5, 3 e 0, né? Fala, professor, não tem 8 e não tem 0. O que acontece? Se eu somar dois números que terminam em 5, dá 8. Se eu somar dois números que terminam em 3 e 0, dá 3. Deu para entender? Se eu somar dois que terminam em 5, vai dar 5, né? Então, o que acontece? Eu tenho duas maneiras de resolver isso daí. Primeiro, continua fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu continuo fazendo aí no caso, até, né, o 20º e o 22º. Qual que é a lógica? Né? Cai 2, cai 3. Não é isso? Depois, divide por 2. Legal? Cai 2, cai 3. Tá certo? Depois faz o quê? Divide por 2. Então, se eu continuar dessa maneira, né, eu posso chegar na 20ª e 22ª. Vamos fazer, então? Essa daqui, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, né? Décima, 12ª, 11ª, 12ª, 13ª. Certo? Então, vamos partir do 555, que é a 13ª. Então, eu estou continuando o procedimento. Depois que eu dividi por 2, qual é o próximo passo? Né? Depois que eu dividi por 2, chegou a hora do quê? Tira 2. 553, tira 3. 550. Divide por 2, não é isso? Tira 2, tira 3, divide por 2. Então, vai dar 2, 7, 5. Legal? O que eu faço agora? Tira 2, tira 3, divide por 2. 1, 3, 5. Vamos ver onde nós estamos? 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. Quase lá, né? O que eu faço agora? Tira 2, tira 3. 20º, já encontrei. 21º, já encontrei. Aliás, falta o 22º, né? Então, quem é o 20º? Já encontrei. 133. Quem é o 22º é o próximo, né? Divide por 2. Então, 130 dividido por 2, ok? Vai dar 65.
Então, eu tenho 133 mais 65, que deu 198. Perfeito? Então, a soma dos dois dá 198. Agora, uma outra possibilidade. Se vocês perceberem, as unidades formam um ciclo de 3. A cada 3 retorna tudo de novo. Né? Então, eu vou pensar assim, ó, quem é o 20º elemento? Lembra? Vou dividir por 3. Dá 6 e sobra quanto? 2. 1, 2. Então, o 20º elemento termina em 3. Não sei quem é, mas termina em 3. O 22º, o que eu faço? 22 por 3. Dá 7 e sobra 1. Então, o 22º termina em 5, né? O 22º vai terminar em 5. O começo eu não sei. Se eu somar, o final dá quanto? 8. Tá certo? Se vocês olharem, só tem uma alternativa que termina em 8. Então, duas possibilidades. Continua, né? Até chegar nesses dois. Como é? Não é tão longe, dá para fazer. Ou então, perceba, né, que é um ciclo, e aí, pelo final, eu tenho. Falar, professor, poderia ter 2 final 3, 2 final 5? Sim. Mas como a VUNESP não espera que ninguém, né, pense dessa forma, ela deixa uma alternativa só para quem percebeu. Legal? Então, questãozinha de número 56 é uma sequência e o resultado, a alternativa B de bola. Ok? Vamos lá. Fernando, Geraldo e Janice são escrivães e moram em zonas diferentes da cidade. Oeste, norte e sul. Não necessariamente nessa ordem. As idades deles são 35, 40 e 50 anos. Também não necessariamente nessa ordem. O que significa? É um exercício de associação, né? Tipo correlacionamento. O que é sabido é que a pessoa que mora na Zona Oeste é o Geraldo, Janice tem 50 e a pessoa que tem 35 anos mora na Zona Norte. Portanto, é logicamente verdadeiro o quê? Então, eu vou montar a tabela, né, inicialmente, e depois vou substituir nas alternativas. Como as alternativas são formadas por proposição composta, significa, então, que eu vou precisar usar a tabela verdade. Mas, inicialmente, eu tenho que montar a nossa tabelinha. O que é sabido? Né? Que o Geraldo mora na Zona Oeste. Então, verdade para o Geraldo, Zona Oeste, falso para cá, falso para cá, falso, Zona Norte, falso, Zona Sul. Janice, né? Ela tem 50 anos. Janice tem 50 anos. Verdade, falso aqui, falso desse lado, né? E a pessoa que tem 35 anos mora na Zona Norte. Então, o Geraldo, ele mora na Zona Oeste, portanto, ele não tem 35, ele tem 40 no caso. Certo? Dessa maneira, a Fernanda tem 35 e ela mora na Zona Norte. Ok? Portanto, a Janice mora na Zona Sul. Então, esses valores, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir nas alternativas, né? Então, o que acontece? Geraldo tem 35 anos, vamos ver? Geraldo tem 35, é falso. Fernanda mora na Zona Norte. Fernanda mora na Zona Norte, é verdade. Ou falso, ou verdade, gera uma coisa que é verdade, né? Então, é um exercício de associação que tem a tabela verdade nas suas alternativas. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D, certo? Questãozinha clássica, né? Misturando um pouquinho aí da tabela verdade. Vamos lá, professor? Vamos! Opa! Essa daqui eu achei uma das mais trabalhosas. A sequência de figuras a seguir é ilimitada e foi criado com padrão lógico, né? O que eu estou percebendo aqui no caso, né? Quadrado claro, quadrado escuro, asterisco. Claro, claro, escuro, asterisco, né? E assim sucessivamente no caso.
é correto afirmar que o termo que possuir ao todo 63 quadriláteros escuros possui um número de asteriscos igual a quanto, né? Então, aqui eu tenho que perceber duas coisas no caso, legal? Vamos lá. Quadrado, vamos fazer assim, ó. Quadrado claro, quadrado escuro. Total de quadrados, asterisco, certo? Na figura 1, eu tenho 2 claros, na primeira figura, né? Eu tenho 2 claros, certo? Eu tenho um escuro, um total de 3 e um asterisco. Na segunda figura, eu tenho 2 claros, 3 escuros, 5 no total e 3 asteriscos. Na terceira figura, 2 claros, não é isso? Agora são 5 escuros, 7 do total, né? E eu tenho lá 3, 6 asteriscos. Na quarta figura, tá certo? 2 claros, que mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Escuros, 9 no total, e eu tenho 10 asteriscos. Legal? O que ele quer saber? Quando eu tiver 63 escuros, quantos asteriscos eu terei? Tá certo? Então, aqui o que acontece, né? Primeiro, qual é a posição, né, da figura que tem 63 escuros? Essa é a primeira coisa, legal? Então, o que vai acontecer, pessoal? Como é que eu faço para chegar nessa situação? Né? Então, eu vou pensar primeiro nos escuros. Figura 1, 1. Figura 2, 3, né? Figura 3, 5. Legal? Então, como que eu vou descobrir aqui no caso, né? Essa situação. Figura 4, né? Eu tenho 7. Legal? Então, o que eu posso pensar para poder chegar até lá, né? Se você, né, pensar no seguinte, qual que é o dobro de 2? 4. Menos 1, 3. O dobro de 3, 6. Menos 1, 5. O dobro de 4, 8. Menos 1, 7. Então, veja, a quantidade de quadrados escuros vai ser a posição vezes 2 menos 1, né? Tá certo? A posição, né, no caso, o dobro da posição menos 1. Então, para ter 63, né, o que vai acontecer? Eu estarei na posição 32. Por quê, professor? Vamos lá? 32 vezes 2. Dá quanto? 64. Menos 1. 63. Então, como que é o quadrado escuro? É o dobro da posição menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, eu estou falando do elemento que está na 32ª posição. Por quê? Vamos pensar no asterisco? 1, 3, 6, 10. Se você pensar, aumenta 2, aumenta 3, aumenta 4, né? Porém, se eu for fazer desse jeito até o 32, vai dar muito trabalho. Professor, qual que é a mágica aí no caso, né? Para você chegar nesse elemento. A mágica dessa sequência, chamada de números triangulares, é o seguinte. Qual que é, né, o valor do primeiro elemento? Né? Qual é o valor do primeiro elemento? Ele é o primeiro elemento vezes o segundo. 1 vezes 2, 2, dividido por 2. Quanto dá isso? 1. Qual é o valor do segundo elemento? É o segundo elemento vezes o terceiro, dividido por 2. Vamos ver se é verdade? 2 vezes 3, 6, dividido por 2, deu 3. Né? Então, os elementos do asterisco é assim, a posição do elemento vezes a próxima, né? No caso, dividido por 2. Então, quem é o terceiro elemento? 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Né?
Então, eu pego o elemento, multiplico pelo próximo, divido por 2. Então, qual vai ser a quantidade de asteríscos aqui? É o 32, né? É o 32 vezes o próximo, 33, dividido por 2. Quanto dá isso daí, professor? 16, né, vezes 33. Eu dividi por 2 aqui para facilitar. 8, 48. 8, 48. Então, vai dar quanto? 8, 12, 528. Então, o asterisco nessa posição, nós teremos 528 asterisco. Tá? Então, eu usei duas regras. O dobro menos 1 para o escuro. Certo? E o elemento, né, vezes o próximo, dividido por 2 por os asteriscos. Tá certo? Então, juntaram duas sequências num exercício só. Então, exercício baldoso, né, 528, alternativa E. Tá? Fica o comentário, então, né, que é um exercício bem trabalhoso, porque nós temos duas sequências envolvidas. A dos elementos escuros é uma PA. E os outros elementos é chamado de sequência dos números triangulares. Ok? Vamos para a próxima. Se as provas são convincentes, então o suspeito é culpado e não ganha liberdade. Uma afirmação que é logicamente equivalente. Então vamos lá, pessoal. Procedimento padrão. Quantos conectivos eu tenho? O 1, que é o condicional, e o E. Então, é uma proposição com dois conectivos. Quem é o principal? O conectivo principal é o condicional. Então, nós temos aqui no caso, né, essa situação. O condicional é o principal deles. E aí, a equivalência, eu tenho dois casos. A contrapositiva, inverte e nega, e o ou, né, que é, no caso, o neumar, né? Professor, qual das duas eu vou utilizar? Vamos pensar? Um condicional, um condicional, um condicional. Três condicionais. E um ou, tá certo? Então, eu falo para vocês o que eu vou, né, utilizar aqui no caso. Condicional ou? Eu vou usar o condicional, porque ou a resposta está nos condicionais, ou por exclusão, sobra a alternativa E, tá? Assim eu não preciso fazer duas vezes, né, essa situação aí no caso. Então, veja, de novo, eu vou separar, né, uma parte está aqui, depois eu tenho isso. Vou testar a contrapositiva. Inverte, nenê. Inverte, negando. Então, se... O que acontece? Vou negar essa proposição. Só que ela é uma proposição composta. Ai, que chatice, professor. É isso mesmo. Negação do E é nega, troca, nega. Então, vamos lá. Inverte, negando. Proposição que tem o E. Inverte, negando. Não é isso? O suspeito, se o suspeito não é culpado, ou ganha liberdade, certo? Então, o que acontece? Nega. As provas não são convincentes. As provas não são convincentes. Se eu tiver esse condicional, resolvido. Se não tiver, é o ou. Vamos lá? Se o suspeito não é culpado, né? Ou ganha liberdade, então as provas não são convincentes. Não é isso que nós fizemos? Legal. Então tem o condicional, alternativa A. Beleza? Se não fosse nenhum dos três condicionais, seria o burro nesse caso. Então é uma maneira de você ganhar tempo, não ter que fazer duas vezes a mesma coisa, né? Então, equivalência do condicional, duas possibilidades. A contrapositiva, inverte nenê, ou então o neumar, nega ou mantém. Tá certo? Muito bem, tá aí, no caso, a situação. Opa, outra questãozinha aqui, que envolve tabela verdade, não é isso?
Considere as afirmações e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma delas. Exercício clássico de tabela verdade. Rodinei é escrivão e Francisco é investigador. Ela é uma proposição falsa, né? Uma falsidade. Carmen é delegada, o Douglas é médico legista. Ela é verdade. Se Marilena é perita, então Letícia é fotógrafa. Verdade. Se Elaine não é papi, então Douglas não é médico legista. Verdade. Marilena é perita e Rodney é escrivão. Verdade. E Carmen é delegada, é uma falsidade. O que nós fazemos? Nós vamos, né, resolver cada situação. E como é que funciona, professor? Conectivo E falso. Quantos casos? 3. O que você fala? Próxima. Conectivo ou verdade. Quantos casos? 3. Próxima. Condicional, verdade. Quantos casos? 3. Próxima e está acabando. Condicional, verdade. Quantos casos? 3. Próxima. Marilena é perita e Rodney é escrivão. Conectivo E, verdade. Quantos casos? Um só. Marilena é perita, é verdade. Rodney é escrivão, verdade. Deu para entender? Então, só tem um caso que ambos são verdadeiros. E por último, Carmen delegada é uma proposição o quê? Falsa. Como ela é proposição simples, já está resolvido que ela é falsa. Com esses 3 valores, eu vou descobrir o restante lá no caso. Tá certo? De preferência, se você puder acompanhar as alternativas na medida que você faz, é interessante também. Mas vamos fazer todas, depois a gente vai para as alternativas. Então, eu tenho 3 informações que eu posso brincar. Rodney é escrivão, é verdade. Está lá em cima, verdade. Conectivo E tem que ser falso, já apareceu uma verdade, o Francisco é falso. O que mais eu tenho? Carmen delegada é falso. O conectivo E, para ser verdade, tem que ter uma verdade. O que mais nós temos? Marilena é perita, é verdade, né? Letícia é fotógrafo, condicional para ser verdade, começando com verdade, tem que terminar em verdade, tá certo? Douglas nós achamos em algum lugar? Sim. Douglas é médico, é verdade. Douglas não é médico, é falso. Legal? Para esse condicional ser verdade, obrigatoriamente, Elaine não é papi, tem que ser falso. A partir do momento que eu tenho essas informações, eu vou para onde? Para as alternativas. Letícia não é fotógrafa, vamos direto ao que interessa. Letícia é fotógrafa, é verdade. Letícia não é falsa. Rodinei, né, não é escrivão, é verdade. Rodinei não é escrivão, é falso. Beleza? Aí fala para mim, né, no caso, o que acontece? Falso, então falso gera uma verdade. Perfeito? Então, é um exercício clássico de tabela verdade, tem que ter a tabela verdade na cabeça, e aí, né, você desenvolve aqui em cima, substitui nas alternativas. Alternativa, né, no caso aqui, nós temos B de bola, ok? Muito bem, essa daí foi a nossa prova de escrivão. Espero que você tenha gabaritado para, né, não ter problema com a lógica na sua classificação. Acredito muito que você tenha ido muito bem nessa parte. Legal? Por enquanto, o professor Ângelo Primo se despede, aquela nossa parceria vitoriosa com a Central de Concursos e com você, que faz você, né, ser aprovado e subir a rampa da Polícia Civil. Por enquanto, fico aí, né, no contato de espera, nós vamos resolver mais questões, só aguardar e esperar lá no caso, tá certo? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, até a próxima resolução. Tchau, E.